Quando eu era iniciante nos investimentos, eu pensava que era impossível perder dinheiro com renda fixa. Bom, é claro, né? O nome é renda fixa. O resultado tem que ser fixo. Mas não é bem assim que funciona. Renda fixa pode, na verdade, ser muito volátil, tanto fazendo você ganhar quanto fazendo você perder. Por isso, hoje a gente vai aprender sobre isso. É um fenômeno chamado de marcação a mercado. Para entender como funciona a marcação a mercado, a gente precisa primeiro entender como funciona a renda fixa. Então vamos supor que você tem R$1.000 no bolso. Ao invés de guardar esse dinheiro debaixo do colchão, você bate na porta da padaria do Zequinha e faz um combinado com ele. Você entrega esses R$1.000 para a padaria e daqui a 10 anos eles te pagam R$2.000. Aí, para você não esquecer que tem essa dívida para receber, o Zeca escreve que te deve esse dinheiro num papel e te entrega, para que você vá sacar quando for a hora. Bom, parabéns, agora você tem um título de renda fixa. Na vida real, esse título pode ser um adebênture, que é quando você empresta para uma empresa, pode ser um CDB, que é quando você empresta para um banco, ou pode ser um título público, que é quando você empresta para o governo. O importante é que você ficou com um papel que representa o direito de receber certo valor no futuro. Como o valor, ou pelo menos a regra para chegar no valor, já é definida no começo, esse tipo de investimento é chamado de renda fixa, daí o nome. Bom, e sabendo quanto o papel vale no começo e quanto ele vale no final, que é 2.000, a gente pode calcular a rentabilidade em porcentagem dele. Nesse nosso exemplo, o papel rende 7,18% ao ano. Isso quer dizer que um ano depois de você ter comprado, se tudo mais se mantiver igual, seu papel vai estar valendo mais ou menos R$ 1.071,80. Já no segundo ano vai ser R$ 1.148,70 e assim vai seguir, até chegar nos R$ 2.000 no último ano. Essa forma de medir o valor do título multiplicando o que foi investido pelo rendimento que foi acordado no começo se chama marcação na curva. E na marcação na curva, o papel vai valendo cada vez mais, então você nunca vai ficar negativo. O nome marcação na curva, porque o rendimento do seu título é justamente uma curva que sempre sobe. Acontece que se você já comprou algum título de renda fixa na vida, você já viu que no seu aplicativo do banco, o valor dele vai variando ao longo do tempo. Ele não segue a curva exatamente. E para entender o motivo, vamos voltar para o nosso exemplo. Imagina que logo no dia seguinte em que você comprou seu título da padaria, que rende 7,18, como a gente viu antes, o Banco Central decidiu que vai aumentar a taxa de juros, né, Selic, para 7,5% ao ano. O que vai acontecer com esse papel que você estava segurando na mão? Bom, aqui tem duas opções. Se você quiser esperar os 10 anos, você ainda vai receber seus R$2.000 no final e vai ter tido a rentabilidade de 7,18 ao ano, o mesmo que foi acordado no começo. O problema acontece se você precisar do seu dinheiro de volta antes de esperar esse prazo final. É porque se você precisar do dinheiro antes do prazo, a única solução vai ser vender esse título para alguém. E esse título pode estar valendo um valor diferente do que o que você pagou na compra. Você lembra que seu título rendia 7,18 ao ano? Pois é, agora o do governo paga 7,5. Isso quer dizer que fica muito difícil vender esse título pelos mesmos R$1.000 que você comprou. Para conseguir vender esse título, você vai ter que oferecer uma rentabilidade um pouco melhor que a do governo. E como o valor que você vai receber no final já está definido, que são os 2.000, a única forma de fazer isso é diminuindo o valor inicial. Então vamos supor que você está tentando vender esse seu título para uma outra pessoa. E aí essa pessoa fala para você que ela só vai comprar seu título se a rentabilidade dele for 8,31. É o valor que ela acha adequado. E aí fazendo essa conta ao contrário, a gente vai descobrir que para chegar nessa rentabilidade de 8,31, você precisa vender o seu título por R$900. Isso quer dizer que o aumento nas taxas de juros praticadas no mercado fez com que o valor do seu título caísse e você perdesse dinheiro com a marcação a mercado. Nesse nosso exemplo aqui, a marcação a mercado fez você perder R$100. Mas lembre-se que na verdade você só vai perder esse dinheiro se você vender ele antecipadamente. Se você estiver disposto a esperar os 10 anos, você vai receber os R$2.000 da mesma forma. Então, na verdade, se seu título fosse só um pedaço de papel, como era há 200 anos atrás, é bem provável que você nem percebesse que teve essa questão de marcação de mercado. Você teria comprado o título, teria esperado o prazo dele acabar e ia receber os 2.000. Não ia ficar sabendo de variação na taxa de juros nem nada do tipo. O grande problema, na verdade, é que hoje a gente tem um home broker que fica atualizando diariamente o valor que seu título vale se ele fosse negociado no mercado nesse exato momento. Então você fica olhando todo dia e fica nervoso porque o seu título caiu de valor de uma hora para outra. Não, beleza, mas qual é a conclusão prática que chegamos com toda essa história? Aí nós chegamos à conclusão de que se por algum motivo as taxas de juros praticadas por aí aumentarem, os títulos que você já tinha comprado antes vão valer menos se forem vendidos. O lado bom disso tudo é que isso acontece para os dois lados. Se acontecer o contrário e as taxas de juros praticadas por aí caírem, os títulos que você tem na mão passam a valer mais no curto prazo. Se você comprou um título que pagava 10% ao ano e hoje em dia você só encontra no mercado títulos que pagam 5% ao ano, as pessoas vão pagar mais para ter o seu título. Tá, agora a gente já sabe que esse fenômeno existe, mas qual que é o tamanho dessa mudança? Dá para usar esse conhecimento e dobrar seu patrimônio em pouco tempo, por exemplo? Bom, vamos tentar entender como é que funciona para a gente fazer esse cálculo com um título real. Existe uma variável que mede a sensibilidade do preço de um título em relação às taxas de juros. Essa variável chama duration. Quanto maior é a duration do seu título, mais sensível ele é. Então, um movimento menor nas taxas de juros faz o preço dele variar mais. Eu não vou ensinar a calcular a duration nesse vídeo, mas o que você precisa saber é que quanto maior for o prazo médio de recebimento dos fluxos de caixa do seu título, maior é a duration dele. De forma mais simples, isso quer dizer que quanto mais demorar para você receber seu dinheiro de volta, mais sensível seu título vai ser. Agora vamos usar números reais para ver como é que tá isso hoje. Renda Mais 2065 tem 40 anos de prazo e depois disso tem mais 20 anos de pagamento.
vencimento. É um título que só vai acabar em 2084, é muito tempo. Se a taxa de juros praticada nesse título cair dos 6,88 que está hoje para 4,5, o título vai mais que dobrar de valor. Por outro lado, se você comprar esse título quando a taxa tiver 4,5 e ela subir para a faixa do 7, o valor do seu título vai cair pela metade. Então esse título é um título com uma volatilidade extrema. Então, para a gente saber o real risco de você perder metade do seu dinheiro em um movimento dessa magnitude, a gente precisa olhar para o histórico das taxas e ver se movimentos desse tamanho são comuns. E esse gráfico aqui é justamente o histórico das taxas do Renda Mais 2065. Em dezembro de 2023, por exemplo, a taxa negociada era de 5,53. Pouco mais de um ano depois, a taxa negociada passou para 7,5. E o impacto dessa mudança de taxa no preço do título a gente consegue ver nesse outro gráfico aqui. Nele a gente consegue ver que em dezembro de 2023 o preço do título era de R$ 287,19, passando para R$ 130 em janeiro de 2025. Então quem comprou esse título ali na alta estaria vendo no seu home broker um valor negativo de mais de R$ 150. É uma queda de mais de 50%. E tem duas coisas que eu acho legais de olhar nesse gráfico. Primeiro é que ele é extremamente sensível. Um ano depois de atingir essa baixa, ele já valorizou 50% de novo. E já está sendo vendido por quase R$ 200. E a segunda é que ele é praticamente idêntico ao gráfico das taxas, só que invertido. Isso é porque, como a gente já viu, a relação dessas duas variáveis é inversamente proporcional. Então, se uma sobe, a outra cai. Beleza, agora você entendeu como é que funciona. O que dá para fazer para usar esse conhecimento? Bom, se você está investindo para aposentar daqui a 30 anos, não dá para fazer muita coisa. Marcação a mercado só vai te afetar se você vender o título antes da hora. Seu título pode até dobrar de valor amanhã por causa de uma queda nas taxas de juros, mas vender ele não vai servir para nada, porque na hora que você for reinvestir, as taxas vão estar mais baixas, então vai acabar ficando elas por elas. Entender o mecanismo por trás da marcação a mercado vai ser útil para dois tipos diferentes de pessoa. Se você tem uma conta obrigatória a pagar em uma data definida, seu título não pode ter um vencimento muito distante dessa data. Se você precisa pagar a festa de formatura da sua filha daqui a 3 anos, comprar um título com 20 anos de prazo vai te expor a um risco desnecessário. Existe a possibilidade das taxas terem subido até a data do resgate, e aí na hora de vender seu título, ele vai valer menos do que você colocou. Aí sua filha não vai ter festa. Existe também a possibilidade de você querer especular no curto prazo, que é basicamente uma aposta. Se você olha para o histórico de taxas e percebe que elas estão bem mais altas que a média histórica, aí você pode comprar um título de prazo bem longo e ganhar bastante quando as taxas caírem. Só que existe a chance das taxas ficarem de lado por um bom tempo, ou ainda pior, subirem mais. Nesse caso, você pode acabar ficando casado com o título por um bom tempo até as taxas caírem de novo. E aí, se você precisar do dinheiro no meio do caminho, vai vender com uma rentabilidade muito ruim ou até com prejuízo, que não é muito bom. E é dessa forma que se perde muito dinheiro com renda fixa. Se você não planejar bem seu fluxo de caixa, pode acabar precisando do dinheiro antes da hora e perder um dinheirão. Acabou o vídeo, tchau!